Com um forte senso de justiça sendo sua maior característica em toda a franquia de Resident Evil, Chris Redfield é um dos personagens mais queridos desde o surgimento da franquia lá em 1996. Chris não sabe lidar muito bem com as autoridades acima dele, resultando em alguns problemas por indisciplina ao longo de sua trajetória. Nesse vídeo vou te contar 10 curiosidades sobre Chris Redfield que provavelmente você não sabe, então se acomoda aí e vem comigo. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Atila e nesse vídeo vou te contar sobre esse personagem tão amado e um dos pilares da franquia de Resident Evil, Chris Redfield. Ele é um dos personagens mais antigos e recorrentes da franquia de Resident Evil. Chris é muito conhecido e existem várias curiosidades que o cercam e eu vou te contar nesse vídeo 10 curiosidades sobre Chris Redfield. Então não esqueça de deixar o seu like, pois dessa forma você ajuda a fortalecer o nosso trabalho e fazer com que o nosso vídeo alcance mais pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal para fazer parte da nossa família Tolinerd e nos ajudar a chegar a 1000 inscritos. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Nós falamos sobre games, animes, filmes, muita coisa. E aqui você fica informado de tudo que acontece na cultura pop em geral. Agradeço de verdade pela sua inscrição, seja muito bem-vindo e compartilhe o nosso canal com seus amigos. Lembrando que esse vídeo não é uma lista de ranking, e sim de fatos curiosos sobre Redfield, certo? Dito isto, vamos seguir. Chris Redfield é inabalável em qualquer situação, mas sua personalidade forte fez com que ele batesse de frente com seus superiores algumas vezes. Chris é um exímio atirador com grande capacidade de observação e percepção em qualquer situação ao seu redor. Tem ampla experiência com armas de fogo e é excelente no combate corpo a corpo. Redfield começou sua carreira militar na Força Aérea Americana, onde conheceu Barry Burton, que fazia parte da mesma unidade. Chris era definido pelos seus comandantes como intransigente, extremamente dedicado e com grande capacidade de adaptação. Apesar de ser um excelente piloto e receber diversas condecorações, pediu baixa de sua unidade por entrar em conflito e não concordar com as diretrizes dos oficiais superiores. Após seu afastamento da Força Aérea, Chris foi recrutado para os Stars, ocupando a posição de batedor na equipe Alpha. Sua função era patrulhar e assegurar as posições à frente da equipe. Suas atribuições requeriam dele não somente que fosse um ótimo atirador, mas também que pudesse usar uma grande variedade de armas de fogo. Redfield ganhou um grande destaque não somente dentro da sua equipe, mas em todo o departamento. Ele possuía um desempenho exemplar com as suas atribuições. Chris ganhou prêmios por sua pontaria. Tanto na Força Aérea quanto trabalhando na RPD, Chris foi reconhecido por suas habilidades com vários tipos diferentes de armamento. Durante o tempo na Força Aérea, ele venceu uma competição por causa de sua pontaria firme e rápida, e como membro do Stars, ele ganhou troféus em várias competições de atiradores. Até hoje, o número preciso de quantos prêmios ele já venceu não tiveram nenhuma confirmação, porém, é por causa dessas habilidades que ele consegue se tornar um dos sobreviventes do incidente da mansão Spencer. Ele também treinou sua irmã Claire Redfield e sua amiga e parceira Jill Valentine, bem como vários futuros membros do BSAA anos mais tarde. Embora não tenha nenhuma confirmação, é provável que Chris tenha treinado até Ethan Winters também. Ele foi suspenso por uma agressão a um colega de farda. Durante os eventos de Resident Evil 3, Chris está na Europa investigando a localização do QG da Umbrella, enquanto Jill está sendo mantida presa em seu apartamento em Raccoon City. Após um tempo, Jill se encontra com Chris novamente, e juntos conseguem desmantelar a Umbrella. Mas por que Chris foi parar na Europa e não estava em Raccoon assim como Jill? O real motivo foi por conta de uma suspensão da RPD e do início da dissolução dos membros dos Stars. O chefe de polícia Brian Irons suspendeu Chris porque durante sua busca por provas de corrupção de Irons e o seu envolvimento direto com a Umbrella, Aaron
um oficial inocente, enfureceu Chris, que perdeu a cabeça. O rapaz apenas derramou o café em Chris depois de esbarrar com ele. Nervoso pelo que aconteceu, Chris deu um soco no rosto de Aaron em retaliação. Chris foi suspenso e teve a desculpa perfeita para ir à Europa investigar a Umbrella. Chris e Jill ajudaram a criar a BSAA. Embora tivesse apenas 11 membros inicialmente, Chris e Jill ajudaram a fundar a BSAA após fechar a sede e o laboratório da Umbrella na Europa. Com a destruição de Raccoon City e a dissolução dos Stars, Chris e Jill juraram combater organizações com os mesmos ideais da Umbrella, e então se juntaram à BSAA, com o intuito do que aconteceu em Raccoon não se repetisse em lugar nenhum do mundo. Os dois treinaram vários outros membros e estiveram juntos em várias missões durante anos pela BSAA. Eles fecharam laboratórios, redes de tráfico humano e destruíram armas biológicas ao longo de alguns anos como uma força privada não governamental. Após os eventos de Resident Evil Revelations, a BSAA se tornou parte da ONU e os dois continuaram trabalhando contra o bioterrorismo. Chris não gosta de ter parceiros devido ao medo de perdê-los. Depois de perder Jill e testemunhar a morte de Pierce, Chris foi um lobo solitário em qualquer operação que realizou. Ele tem um esquadrão de pessoas sob seu comando, mas não entrou em campo com um parceiro desde Resident Evil 6. O porquê disso não há uma resposta direta, mas suspeita-se que seja por medo de ter que enfrentar a perda de seus companheiros. Chris leva cada vítima a sério e se responsabiliza por qualquer coisa que aconteça com as pessoas que ele deveria proteger. Ele pode se dar bem com os membros da Hound Wolf, mas eles são uma das únicas unidades que Chris deixa entrar na briga por conta própria, pois cada membro dessa unidade é o melhor naquilo que faz, sem terem medo de absolutamente nada. Chris vai além da missão e do dever. Tanto nos games quanto no mangá de Resident Evil, Chris desafia ordens ou assume pessoalmente uma missão se for por alguém por quem ele tem apego. Isso pode ser visto com mais destaque ao procurar por Jill em Resident Evil 5, logo que soube que ela não estaria morta como ele imaginava. Mas há muitos momentos como esse em que ele claramente arrisca a própria vida por outra pessoa. Nos eventos da DLC Not a Hero e End of Zoe, em Resident Evil 7, por exemplo, a principal motivação de Chris é a recuperação dos membros perdidos da Blue Umbrella e da BSAA. Ethan pede a Chris pessoalmente para voltar para resgatar Zoe e se esforça para colocá-los juntos no telefone novamente. Embora seus métodos não sejam os mais práticos, ele faz todo o trabalho para resgatar e salvar a vida dos outros. Os irmãos Redfield são órfãos. Não se sabe quanto tempo os dois sobreviveram sozinhos, mas uma grande parte da razão pela qual os irmãos Redfield são tão próximos é porque eles são tudo que tem um para o outro. Claire e Chris não falam muito sobre seu passado, mas foi notado que eles perderam seus pais muito antes do incidente da mansão do primeiro game. O forte vínculo entre eles e a determinação de Chris em salvar sua irmã em Resident Evil Código Verônica prova que ele faria qualquer coisa por sua irmã. Ele a treinou em autodefesa e em tiro ao alvo. Chris deu a Claire seu isqueiro e sua faca dos Stars, que Claire carrega com muito carinho. Tudo antes de Chris retornar para Raccoon City. Anos mais tarde, Claire até pediu a Pierce para cuidar de seu irmão antes das missões que o levariam aos eventos em Resident Evil 6. Chris marombado após o desaparecimento de Jill. Embora nunca seja claramente explicado como Chris se tornou um brutamontes musculoso, é óbvio que foi em resposta às derrotas sofridas por Wesker. Na luta com Wesker no final de Código Verônica, Chris levou uma surra memorável graças às habilidades sobre-humanas que o traidor possuía. Entre o fim dos eventos de Código Verônica e a invasão da mansão Spencer em Resident Evil 5, Chris cresceu absurdamente na parte física, mas foi somente após a pseudo-morte e desaparecimento de Jill que ele se
tornou aquele monte enorme de músculos na África. Durou 3 anos entre a invasão da mansão e os eventos de Resident Evil 5, e isso foi tempo suficiente para Chris ficar cara a cara com o maior inimigo novamente para dar o troco tão esperado. Aqui abro um parênteses para deixar a minha tristeza pelo vacilo da Capcom em não colocar a Jill ao lado de Chris para dar um fim a Albert Wesker, mas isso é papo para outro vídeo. Chris trabalhava como segurança para se manter. Durante o período em que esteve com amnésia pós-traumática, Chris ficou em um bar na Europa Oriental. Ele se entregou tanto à bebida que chegou ao ponto de se tornar um alcoólatra, até mesmo ganhando reputação como o pior cliente do bar. Eventualmente, Chris foi rastreado por Pierce e outros agentes da BSAA, mas muitas perguntas não foram respondidas sobre como Chris conseguiu se manter durante esse tempo. Seu comportamento agressivo provou ser útil, já que o único trabalho que conseguiu foi como segurança do local. Ninguém se opunha quando ele quase nocauteou um homem que estava perturbando no bar com uma garrafa. Este é apenas um exemplo de como ele se tornou agressivo e emocionalmente descontrolado, nesse período em que ele perdeu as suas memórias. Chris realmente se importa com o que acontece. Os títulos recentes de Resident Evil apresentam Chris Redfield e o retratam de uma maneira muito séria e super focado em sua missão. Ele representa muito bem o período de ação-terror apresentado na franquia. Ele ainda é visto como um herói militar, mas com o lançamento de Resident Evil Village, ele se mostrou ser mais do que um agente e está envolto em mistérios ainda maiores do que antes. Chris realmente se preocupa com o casal Winters e sua filha, apesar da forma como ele é retratado no início, embora as coisas pudessem ter sido resolvidas de uma maneira bem melhor, ele ainda é mostrado como um soldado atencioso, uma vaga lembrança do Chris Redfield que os fãs conheceram no início de toda a história de Resident Evil. Por mais carinhoso que ele possa ser, no entanto, isso não é uma desculpa para o seu comportamento em deixar Ethan no escuro sem saber o que estava acontecendo com sua família. Chris sempre foi um homem temperamental. Mesmo antes dos eventos do primeiro jogo, Chris Redfield foi um homem extremamente problemático para os seus oficiais superiores. Quando ele esteve na Força Aérea ao lado de Barry Burton, de quem logo se tornou um amigo muito próximo, o forte senso de justiça e moralidade de Chris o colocava em desacordo com as ordens dos seus superiores, e ele acabou saindo da Força Aérea por causa disso. Se ele abandonou a Força Aérea ou foi dispensado, ainda permanece um mistério até hoje. Mas foi assim que ele acabou parando nos Stars. Claro, essa foi a única vez que ele desobedeceu às ordens diretas, ou deu um passo a mais. Em Resident Evil 5, ele continua com a missão para a BSAA, apesar da maioria das tropas já estarem mortas. Ele faz isso por estar indo atrás de pistas sobre o paradeiro de Jill e Wesker. Resident Evil 6 continuou essa tendência, porém em um grau ainda muito mais arriscado, fazendo Chris perseguir quem ele acreditava ser Ada Wong, mas por uma vingança pessoal do que ao invés de sua missão. Dessa forma, com todas essas informações que apresentamos aqui, conseguimos mostrar um pouco mais da personalidade desse personagem tão marcante, que é a cara de uma das maiores franquias mais amadas com milhões de fãs pelo mundo inteiro, Resident Evil. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia algumas dessas curiosidades ou se você tem conhecimento de alguma outra que eu não citei aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo que eu quero muito ler e responder ao seu comentário. Vou deixar aqui embaixo o link do nosso site para você visitar e saber o que está rolando de informações dentro da cultura pop. Também vou deixar o link do meu Instagram. Me segue lá para a gente bater um papo melhor sobre esses assuntos e não deixe de acessar a Cyberclass. Ela é uma plataforma de cursos que vão te ajudar a turbinar o seu currículo e irão te mostrar os caminhos para você ganhar dinheiro na internet. Utilize o nosso link promocional que vai estar aqui embaixo também e não deixe mais as oportunidades passarem por você. Muito obrigado por ter ficado até o final, valeu de verdade pelo seu apoio, um forte abraço a todos e te espero no próximo vídeo, até lá!